Olá, você está no Contos do Além. Coloque seu fone, acomode-se e entre nessa história. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda o canal a crescer e melhorar a cada dia mais. Fique agora com mais uma história de Iris e o Lobisomem. Quase 20 anos depois da fuga dos presidiários que cumpriram pena no presídio da ilha de Anchieta, localizada no litoral norte do estado de São Paulo, surgiram alguns possíveis remanescentes de um grupo que tinha sido dado como morto pelos tubarões. Depois de escaparem da polícia, aqueles fugitivos ficaram durante alguns meses escondidos do mato e caminhavam seguindo as estradas e sempre procuravam pedir carona para poderem chegar ao estado do Paraná. Alguns anos depois, aqueles homens se encontravam trabalhando como empregados em fazendas e usando nomes falsos. Trabalhavam também na construção civil e na mão de obra da via férrea paranaense, que estava num rápido crescimento. Outro setor que também estava desenvolvendo a todo vapor era o de produção de grãos. Os grandes produtores sempre contratavam colhedores de café, feijão, soja, milho e até algodão, porque a boa safra exigia tais trabalhadores, e sendo assim, aqueles 5 fugitivos aproveitaram para entrar na fila do emprego. E trabalhando nesse ramo, eles descobriram que os fazendeiros ganhavam fortunas vendendo produtos que eram levados nos vagões do trem, tanto para o estado de Santa Catarina, como também para São Paulo. E desses lugares, os grãos eram vendidos para outras regiões. Trabalhando neste ramo de negócios agrícolas, os bandidos logo ficaram sabendo dos lucros que seus patrões recebiam, e o desejo de fazer um grande assalto logo começou a brotar no coração deles. Um dos integrantes do grupo era quem procurava trabalho e oferecia a mão de obra dos amigos, dizendo que eram capacitados para o serviço. Provavelmente aquele homem fosse o líder do grupo, e ele era conhecido pelo apelido de Casca, de Cascavel, porque o mesmo tinha uma doença na pele, que de vez em quando o fazia descascar igual uma cobra. Num certo dia, o Casca reuniu-se com os outros e expôs um plano de sequestro e roubo contra 2 fazendeiros. Sabendo de um grande carregamento que seguiria para o sul do país, e acreditando que os fazendeiros retornariam trazendo uma fortuna, o bandido planejou uma invasão ao trem, de onde levariam os 2 ricos fazendeiros. O que os bandidos não sabiam era que uma denúncia chegou no escritório da CI, em Curitiba, e as informações eram que havia 5 homens vivendo na cidade de Maringá. O setor especial decidiu investigar o caso e logo entrou em contato com o escritório da CI, em Florianópolis, que enviou a agente Iris para fazer uma averiguação. E não demorou muitos dias até que ela desembarcasse de um vagão trazido pela Maria Fumaça 608, na estação de Maringá, no Paraná. Iris começou a investigação na própria estação e lá ela obteve informações importantes sobre muitos homens que trabalhavam na via férrea. E juntando com o que ela já sabia, logo chegaria no setor de construção civil, e também nas fazendas de produtores de grãos. E assim, ficava cada vez mais perto de descobrir a verdadeira identidade dos bandidos. Na segunda quinzena do mês de maio, quando já havia terminado a colheita, e um trem iria partir levando os grãos de soja e de café, e o carregamento deu-se na estação de Maringá, e seu destino era o estado de Santa Catarina. O bandido Cascavel enviou um dos facínoras naquele trem, e ele foi orientado a seguir os 2 fazendeiros, que também estavam naquele expresso, e o mesmo informaria o dia que aqueles 2 homens estivessem voltando com o dinheiro que haviam ganhado com a venda dos grãos. Alguns dias depois, Casca e outros 3 homens, após roubarem alguns cavalos, saíram de Maringá e seguiram na direção da estação Marumbi, localizada na cidade de Floresta, e ali esperariam o retorno do trem para poderem dar sequência no plano. Iris seguiu de perto a movimentação dos bandidos, e numa noite, enquanto aqueles homens estavam bebendo num bar, um deles soltou a língua
e acabou falando em voz alta sobre o plano de sequestrarem os fazendeiros quando o trem parasse na estação da cidade vizinha. Quando o Cascavel mandou o homem calar a boca, já era tarde demais para impedir que alguém ouvisse a conversa deles. Sentada numa mesa ao lado, Iris estava com a cabeça inclinada sobre uma folha de jornal e fingia não se preocupar com o que acontecia ao lado dela. Mas seus ouvidos ficaram atentos a cada palavra dita por aquele fora da lei. No dia seguinte, Iris telegrafou ao escritório da CI em Florianópolis e solicitou que um novo agente fosse enviado no próximo trem, que era puxado pela Maria Fumaça 608, com destino a Maringá, no Paraná. Na estação ferroviária, Iris pediu, em nome da Polícia Federal, que um pequeno bonde de serviço a levasse até a cidade de Floresta. E chegando lá, a agente camuflou-se como funcionária da via férrea e ficou entre os empregados daquele setor. E não demorou para que os 4 bandidos aproximassem da bilheteria em busca de informação sobre o dia e horário da chegada do trem. Depois, aqueles homens saíram, montaram nos cavalos e foram seguindo os trilhos na direção de onde o trem chegaria. Iris achou estranho aquele comportamento, pois ela acreditava que os bandidos embarcassem ali na estação, mas aparentemente eles tinham uma ideia diferente e pretendiam subir no trem antes dele chegar no local da parada naquela cidade. Ao anoitecer, Iris alugou um cavalo e seguiu a galope margeando a linha na mesma direção que foi seguida pelos bandidos. Quase 2 horas mais tarde, Iris avistou a luz de uma pequena fogueira e pensou que podia ser o acampamento dos homens que ela estava seguindo. Ao aproximar-se do local, ela avistou os 4 bandidos sentados ao redor do fogo. Quando passou perto deles, ela abaixou a cabeça, evitando ser reconhecida como mulher. Mas o cavalo que ela montava escorregou nas pedras e quase a derrubou. No mesmo instante, um dos homens viu que era uma mulher quem estava cavalgando e seguia sozinha naquela região iluminada apenas pelos raios da lua cheia. Aquele homem, já embriagado, tomou mais um gole de bebida forte. Depois subiu no cavalo e saiu perseguindo a jovem sobre o vagão e embarcaram pelo fundo. Depois, caminharam até o vagão dos passageiros. Lá fora, Iris, montada num cavalo, aproximou da cabine do maquinista e gritou dizendo para o trem parar. E falava que era da Polícia Federal e queria embarcar, mas com o barulho causado pelo movimento da máquina, ninguém conseguiu entender o que ela falava. Então, ela aproximou o cavalo do trem e saltou contra um dos vagões. Naquele momento, um dos homens da cabine viu a agente pulando no cavalo e, pensando que ela tinha caído, começou a parar o trem. Aquilo facilitaria a fuga dos bandidos, que já estavam levando os fazendeiros para o vagão de carga. E 2 malotes de dinheiro também estavam no poder dos fora da lei. O vagão de carga não era iluminado, então, ao entrarem lá, ouviram um uivo tão assustador que fez sentirem um gelo na espinha, e suas pernas amoleceram ao avistarem uma sombra enorme que parecia um gorila vindo para cima deles. Houve gritaria e pancadaria, e os fazendeiros aproveitaram a confusão para saírem correndo. No corredor, entre um vagão e outro, eles encontraram a agente Iris e gritaram para ela se afastar dali por causa dos bandidos e do gorila que estava solto lá dentro. Iris respondeu dizendo que estava armada e, sendo da polícia, ela saberia se proteger. Então ela pediu para eles trancarem o portão do vagão de passageiros e ninguém deveria sair antes dela ordenar. Enquanto a pancadaria continuava, os 4 homens já estavam perdendo a luta. O maquinista e seu ajudante correram por cima dos vagões e foram tentar descobrir o que estava acontecendo.
Quando eles ouviram um barulho de vidros quebrando e em seguida 4 homens sendo lançados fora do trem através da janela, os 2 trabalhadores voltaram correndo para a cabine. Iris, depois de ver que a situação estava sob controle do lobisomem, foi rapidamente acalmar os passageiros e também os 2 homens da cabine. Novamente, o trem iniciou a partida e só parou na estação de Floresta. Depois que Iris devolveu os pertences dos 2 fazendeiros, ela desembarcou e comunicou à polícia sobre os bandidos que estavam caídos perto da linha e o outro que estava amarrado na árvore. Ela e mais 2 policiais entraram numa viatura e foram até o local onde encontraram os bandidos amarrados um no outro, com a própria roupa que foram rasgadas pelo lobisomem. Os bandidos estavam tremendo de medo quando os policiais chegaram, mas ninguém falou nada sobre a criatura que bateu neles. Eles não queriam ser taxados como loucos e também nenhum deles queria ser enviado para o trem do doido rumo ao sanatório no estado de Minas Gerais. Antes de voltar para a cidade, Iris derrubou um lenço sobre a grama. E enquanto a viatura se distanciava, o lobisomem saiu do mato e pegou aquele pequeno lenço. E enquanto ouvia o som do motor da viatura da polícia se afastando, a criatura voltou a ser homem novamente.